Às 3 da manhã, meu telefone tocou. O som perfurou a escuridão do meu quarto e, naquele estado de torpor entre o sono e a consciência, estendi a mão, esperando uma emergência. O identificador de chamadas não mostrou nada. Apenas silêncio do outro lado da linha. Então eu ouvi, não através do telefone, mas em meu espírito. Eu estava esperando você me convidar para entrar. Aquele momento mudou completamente a minha compreensão do convite ao Espírito Santo para o meu dia a dia, porque eis o que descobri nas semanas seguintes. Deus tentava chamar a minha atenção todas as manhãs, mas eu estava ocupada demais com a correria do dia para perceber o seu gentil convite. Você acorda e imediatamente sua mente começa a correr. O que tem na sua agenda hoje? Quais problemas precisam ser resolvidos? Quais pessoas precisam de ajuda? Em poucos minutos, você está agindo com suas próprias forças, tomando decisões com base em sua perspectiva limitada, perdendo a parceria divina que o céu lhe oferece. A maioria dos crentes trata seu relacionamento com o Espírito Santo como um contato de emergência. Eles ligam quando há uma crise, quando precisam de um milagre, quando tudo o mais falha. Mas Jesus nos prometeu algo radicalmente diferente. Ele disse que o ajudador estaria sempre conosco, nos guiando a toda a verdade, nos mostrando o que está. Prova, não apenas em emergências, mas em todos os momentos comuns, de todos os dias comuns. A Escritura nos diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Observe que não dizem alguns dos teus caminhos, ou quando te lembrares. Dizem todos os teus caminhos. Isso inclui seus pensamentos matinais, suas conversas diárias, suas decisões de trabalho, suas interações familiares. E se o Espírito Santo estiver mais interessado em ser seu parceiro do que você jamais imaginou, e se ele estiver esperando por um simples convite para transformar não apenas sua vida espiritual, mas todos os aspectos da sua existência, e se a orientação divina não for reservada a pastores e missionários, mas sim um direito seu de nascença como filho de Deus, eis o que mudou tudo para mim. Parei de tratar a oração matinal como uma obrigação religiosa e comecei a trotelar como abrir a porta para uma parceria divina. Em vez de recitar pedidos e sair correndo, comecei a aprender a realmente convidar o Espírito Santo a guiar meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões ao longo do dia. Mas não se trata apenas de oração. Trata-se de aprender a reconhecer como Deus fala no século XXI. Trata-se de entender a diferença entre os seus pensamentos e os pensamentos dele. Trata-se de se posicionar para receber o tipo de download divino que faz as pessoas perguntarem: como você sabia que tinha que fazer isso? Ou como você foi parar exatamente no lugar certo, na hora certa? O inimigo da sua alma entende algo que a maioria dos crentes ignora. Quem influencia seus primeiros pensamentos conscientes define o tom do seu dia inteiro. Ele sabe que se o Espírito Santo tiver acesso à sua consciência matinal, se a voz de Deus se tornar a voz principal que guia suas decisões, tudo na sua trajetória de vida mudará. Mas Satanás também sabe que a maioria dos cristãos nunca foi ensinada sobre como o Espírito Santo realmente se comunica em situações práticas do dia a dia. Eles conhecem os dons do Espírito em ambientes eclesiásticos, mas nunca aprenderam a reconhecer sua suave liderança em momentos mundanos. Oram pela vontade de Deus, mas não sabem discernir sua voz a partir de seus próprios raciocínios. Se isso ressoa com você, se você já se perguntou se esse pensamento vinha de você ou de Deus, se você já desejou ouvir a voz dele com mais clareza em suas decisões diárias, então o que estou prestes a compartilhar revolucionará sua caminhada com ele.
clique no botão de inscrição agora mesmo, porque o que vamos abordar nos próximos minutos não é apenas informação, é transformação. A Bíblia revela algo profundo em Isaías 3:0 e 21. Quer você se desvie para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, que lhe dirá: este é o caminho, andem por ele. Deus quer guiar seus passos em tempo real. Não apenas as grandes decisões, mas as pequenas que realmente moldam o seu destino. Na próxima sessão, vou revelar os 3 portões espirituais que você encontra todas as manhãs. Portões pelos quais a maioria dos crentes passa correndo, sem perceber que está perdendo compromissos divinos. Vou mostrar como reconhecer quando o Espírito Santo está falando e quando são apenas seus próprios pensamentos. E vou compartilhar o fundamento bíblico de por que seu convite matinal ao Espírito Santo é uma das práticas espirituais mais poderosas que você pode desenvolver. Mas aqui está o que você precisa entender agora. Aquele telefonema às 3 da manhã não foi um número errado, foi o Espírito Santo usando um método incomum para me despertar para uma verdade que transformaria completamente a forma como eu experimento a sua presença. E, ao explorarmos o que significa verdadeiramente convidar o Espírito Santo para guiar o seu dia, você está prestes a descobrir por que essa prática simples tem o poder de mudar completamente a maneira como você experimenta a bondade de Deus em sua vida. Todas as manhãs, quer você perceba ou não, você passa por 3 portões espirituais. Não são portas físicas, mas momentos de oportunidade divina que o céu estrategicamente colocou em sua rotina diária. A maioria dos crentes passa apressadamente pelos 3, sem sequer saber que eles existem, perdendo encontros que poderiam redirecionar todo o seu dia de acordo com a perfeita vontade de Deus. O primeiro portão se abre no momento em que a consciência retorna à sua mente, aquele espaço entre o sono e a plena consciência, quando suas defesas estão baixas e seu espírito está mais receptivo aos sussurros divinos. Nesses preciosos segundos, antes que a preocupação se instale, antes que sua lista mental de tarefas seja ativada, antes que o barulho do mundo exija sua atenção, há uma pausa sagrada onde a eternidade toca o tempo. As Escrituras nos dão um vislumbre disso no Psalm 139:18, onde Davi diz: quando acordo, ainda estou contigo. Davi compreendeu algo profundo sobre aqueles primeiros momentos de consciência. Ele reconheceu que Deus não dorme, não faz pausas, não bate o ponto para a noite. Enquanto você descansa, Ele orquestra as circunstâncias, prepara encontros divinos, prepara o cenário para que a sua bondade interfira com o seu dia. Mas é aqui que a maioria dos crentes ignora completamente o primeiro portão. No instante em que a consciência retorna, eles se envolvem imediatamente com o reino físico. Os pés tocam o chão, o telefone é verificado, a mente começa a correr com responsabilidades e preocupações. Eles ignoram completamente a dimensão spiritual, sem nunca pararem para reconhecer que o Criador do universo esperou a noite toda por este momento de reconexão. O inimigo também conhece este primeiro portão. Satanás tem trabalhado incansavelmente para treinar nossa cultura a recorrer ao celular, em vez de buscar a presença de Deus. Ele nos programou para nos envolvermos imediatamente com as emergências, as opiniões e os planos de todos, antes mesmo de reconhecermos aquele que nos deu fôlego para mais um dia. Pense no que acontece nesses primeiros momentos de consciência. Sua mente é como uma lousa em branco, recém-saída de horas de descanso, mais receptiva a estímulos espirituais. A neurociência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Nossos cérebros estão em um estado de onda teta durante a transição do sono para a vigília. A mesma frequência cerebral associada à oração, à meditação e às experiências espirituais
Deus projetou sua biologia para ser mais receptiva à sua voz nesses momentos iniciais de consciência. Mas em vez de downloads divinos, a maioria das pessoas baixa ansiedade, estresse e sobrecarga de informações de seus dispositivos. Em vez de ouvir a perspectiva do céu sobre o seu dia, elas absorvem imediatamente o caos e a negatividade do mundo. Primeiro portal não envolve a realização de rituais espirituais elaborados ou longas sessões de oração. Trotosei, simples reconhecimento. Um momento de reconhecimento que transforma tudo o que se segue. Quando a consciência retorna, em vez de se envolver imediatamente com o reino natural, você pausa e sussurra algo tão simples como: Espírito Santo, estou acordado. Fale comigo. Observe o que acontece quando você começa a praticar esta consciência do portal. Aquele pensamento ansioso que geralmente te cumprimenta logo de manhã, ele é substituído pela paz. Aquela sensação avassaladora de tudo o que você precisa realizar, ele é substituído pela perspectiva divina. Aquela sensação de encarar o dia com suas próprias forças, ele se transforma em parceria com a onipotência. Em 1 Reis 19, quando Elias estava ouvindo a voz de Deus, as escrituras dizem que o Senhor não estava no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas no sussurro suave. A comunicação matinal do Espírito Santo frequentemente ocorre da mesma forma, não em manifestações dramáticas, mas em impressões suaves, paz repentina em situações difíceis, clareza inesperada sobre decisões com as quais você tem lutado. Se você é inscrito neste canal há algum tempo, sabe que não compartilhamos apenas mensagens positivas sem fundamento bíblico. Se esta é sua primeira vez aqui, clique no botão de inscrição, pois o que ensinamos vai além do cristianismo superficial. Exploramos como verdades bíblicas antigas se aplicam à vida moderna de maneiras práticas e transformadoras. Eis o que quero que você entenda sobre o primeiro portão. Não se trata da hora no seu relógio, mas da postura do seu coração. Quer você acorde naturalmente às 5 ou 10 da manhã, seja você um agricultor ou um trabalhador noturno, esse primeiro momento de consciência é o seu primeiro portão espiritual. Deus não se limita aos nossos horários ou às expectativas culturais sobre rotinas matinais. O mais bonito deste portal é como ele reposiciona toda a sua perspectiva. Em vez de acordar para enfrentar mais um dia de desafios, Voca acorda para se unir àquele que já partiu antes de você para preparar o caminho. Em vez de se perguntar se tem força suficiente para o que está por vir, você se conecta com recursos divinos ilimitados desde o início. Mas passar pelo primeiro portão com sucesso exige reconhecer a oposição espiritual que você enfrentará. No momento em que você começar a praticar essa consciência, tudo tentará interrompê-la. Pensamentos urgentes inundarão sua mente. Seu corpo desejará entrar em ação imediatamente. As notificações do celular parecerão mais importantes do que nunca. É aqui que o discernimento se torna crucial. Aprender a distinguir entre a suave orientação do Espírito Santo e a sua própria tagarelice mental. Aprender a reconhecer quando essa paz repentina é uma confirmação divina e quando a ansiedade tenta se disfarçar de preocupação espiritual. Aprender a esperar nesse limiar por tempo suficiente para que o céu baixe o que você precisa para o dia que se inicia. À medida que avançamos em direção ao segundo portão, lembre-se de que o crescimento espiritual não se trata de aperfeiçoar uma técnica, mas sim de aprofundar um relacionamento. O Espírito Santo não está esperando para avaliar seu desempenho, ele está esperando para guiar seus passos. E, uma vez que você tenha aberto sua consciência à sua presença através do primeiro portão, você estará posicionado para receber a direção específica que ele deseja lhe dar na transição para o seu dia. O segundo portal surge
quando você transita do santuário particular da sua consciência, desperta para a preparação ativa para o seu dia. Este é o limiar da decisão, onde você deixa de receber informações divinas e passa a fazer escolhas sobre como essas informações moldarão suas ações, suas palavras e suas respostas a tudo o que está por vir. A maioria dos crentes ignora completamente esse portal porque trata a preparação para o dia como algo puramente mecânico. Escovar os dentes, tomar banho, vestir-se, tomar café da manhã e ir embora. Mas o céu vê algo completamente diferente acontecendo nesses momentos. Deus vê alguém que Ele ama se preparando para representar o seu reino no local de trabalho, na família, na comunidade. Ele vê um filho amado se preparando para levar a sua presença a um mundo que precisa desesperadamente do seu amor. Em Efésios 6:11, Paulo nos diz para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A maioria das pessoas interpreta isso como uma linguagem metafórica. Mas e se for mais literal do que entendemos? E se o ato de se preparar fisicamente para o seu dia for, na verdade, uma oportunidade espiritual de se revestir de atributos divinos? As Escrituras revelam algo profundo sobre como Deus vê nossos momentos de preparação. Em Gênesis, quando Deus preparou Adão e Eva, diz que Ele os vestiu. Quando o filho pródigo retornou, o pai imediatamente pediu a melhor roupa para vesti-lo. Quando Josué se apresentou diante do anjo do Senhor, suas vestes imundas foram removidas e ele foi vestido com ricas vestes. Vestir-se, em termos bíblicos, frequentemente representa identidade, autoridade e cobertura espiritual. O segundo portal convida você a se associar ao Espírito Santo, enquanto, literalmente, prepara seu corpo físico para o dia. Mas não se trata de orar por cada peça de roupa ou transformar sua rotina matinal em um longo ritual. Trata-se de manter a conexão espiritual que você abriu no primeiro portal, enquanto permite que a perspectiva de Deus influencie as decisões práticas que você está tomando. É aqui que a maioria dos crentes experimenta uma desconexão. Eles têm um lindo momento com Deus ao acordar, e então imediatamente entram no modo piloto automático para tudo o que se segue. A consciência espiritual fica compartimentada, guardada até o próximo momento formal de oração. Mas Deus quer permanecer ativo em sua consciência enquanto você transita da intimidade privada para a representação pública. Pense no que realmente está acontecendo enquanto você se prepara para o dia. Você está tomando centenas de micro-decisões. O que vestir, o que comer, qual caminho seguir, quais tarefas priorizar. Cada uma dessas escolhas, aparentemente insignificantes, tem o potencial de alinhalá-lo com oportunidades divinas ou afasta-lo do melhor do Deus para o seu dia. O Espírito Santo quer participar dessas decisões, não porque Ele esteja controlando, mas porque Ele te ama o suficiente para te guiar em direção ao que te trará mais alegria, mais paz, mais eficácia em seu reino. Ele vê as conexões que você não consegue ver. Ele sabe sobre o encontro que você terá mais tarde e que exigirá que você projete confiança. Então Ele pode te impressionar a usar aquela roupa que te faz sentir particularmente abençoado, a parar durante este segundo portal e simplesmente perguntar: Espírito Santo, do que preciso me lembrar hoje? Às vezes a impressão vem como um versículo bíblico que precisarei mais tarde em uma conversa. Às vezes é sabedoria sobre como lidar com uma pessoa difícil que encontrarei. Às vezes é apenas um lembrete do seu amor que me sustentará em momentos desafiadores. O belo do segundo portão é como ele transforma atividades mundanas em atos de adoração e parceria. Olhar no espelho,
se torna uma oportunidade de declarar sua identidade como filho de Deus. Escolher roupas se torna um convite à sabedoria divina sobre como representar bem o seu reino. Tomar café da manhã se torna um momento de gratidão e preparação física para quaisquer tarefas espirituais que o aguardem. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o segundo portão. É aqui que a guerra espiritual se intensifica. O inimigo sabe que se você transportar com sucesso a presença do Espírito Santo dos seus momentos de despertar privado para suas interações públicas, você se tornará incrivelmente perigoso para o reino dele. Você se tornará alguém que opera com discernimento divino em situações comuns. Espere interrupções durante este período. Espere que sua mente subitamente ferva de pensamentos ansiosos sobre o dia que se inicia. Espere falhas tecnológicas, ligações inesperadas ou familiares que precisam de atenção imediata. Não são coincidências, são tentativas estratégicas de romper sua conexão espiritual antes que você se envolva plenamente com o mundo. A chave para navegar pela oposição do segundo portal é aprender a manter o que chamo de consciência em tela dividida. Parte da sua consciência lida com as necessidades práticas da preparação, enquanto outra parte permanece sintonizada com a frequência do Espírito Santo. Você está simultaneamente presente no reino natural e conectado ao reino espiritual. É aqui que a vida cristã se torna realmente emocionante. Você não está mais apenas cumprindo rotinas matinais. Você está se preparando para uma missão divina. Você não está apenas se preparando para mais um dia comum. Você está se posicionando para ser representante de Deus de maneiras extraordinárias. Você está aprendendo a levar a presença do céu para situações cotidianas em que as pessoas estão desesperadamente famintas por encontros autênticos com o amor divino.